Bom dia a todos que estão aqui para mais um evento online do Centro de Estudos de Direito Municipal da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre. Eu sou a Karen Prediger, coordenadora do CEDIM, e venho apresentar para vocês hoje o professor Fernando Menegá. Professor Fernando Menegá, ele é doutor em Direito pela USP, ele é mestre graduado pela Universidade Federal do Paraná, mais um paranaense que vem dar sua contribuição aqui, trazer temas instigantes. Ele é árbitro, é advogado, atua na área de concessões, de parcerias público-privadas, contratos de gestão com organizações sociais e também com estruturação de projetos de infraestrutura. Além disso, ele é professor de Direito Administrativo da Universidade Positivo e também é autor de um livro que trata sobre o tema que teremos hoje, que é Direito Administrativo e Processo Estrutural, foi publicado pela Lumen Iuris. E é um tema que vem conversar muito com aquilo que nós vemos hoje em dia na atuação da administração pública, na atuação da advocacia. Vamos tratar hoje, então, do direito administrativo do controle, a LINDB e o processo estrutural. Professor Fernando Menegal, um prazer estar com o senhor aqui hoje. Eu já vou lhe passar a palavra, só antes eu vou pedir para que as pessoas que estão hoje aqui nos assistindo, que mantenham seus microfones desligados para melhor conforto de todos. Podem fazer suas perguntas via chat, que serão passadas ao final para o palestrante. Participem, perguntem o que quiser, nenhuma pergunta é absurda. Os temas que nós temos apresentado, eles conversam, dialogam muito com a nossa realidade. Então, é importante que todos se sintam à vontade, porque o CEDIM ele é para isso, ele é para abrir todas essas temáticas de modo tranquilo e de modo que possa abranger o maior número de pessoas, para que possa contribuir com a sociedade hoje, certo? Então, professor Fernando Menegá, por favor, esteja com a palavra e fique muito à vontade aqui no nosso centro de estudos. Karen, bom dia Karen, bom dia a todos e todas. Estou vendo aqui no chat já algumas manifestações, o Vicente, o Tony, a Fernanda, Márcio, Felipe, enfim, bom dia a todos e todas. E Karen, agradecer novamente, reiterar por aqui, né, o agradecimento ao convite, é um prazer para mim imenso, parabenizo essa iniciativa da CEDIM, acho que vocês têm feito um trabalho fantástico em divulgar conhecimento e para mim é uma honra, um prazer muito grande estar aqui, como paranaense, mas com alma gaúcha. Eu sou filho de gaúchos, minha mãe é gaúcha, meu pai é gaúcho, minha família inteira é gaúcha, todos os meus tios praticamente sem exceção, então eu brinco que eu sou um paranaense com alma gaúcha, porque realmente me sinto com um pé aqui e um pé aí. Então, é para mim um estado que eu tenho muito carinho, porque minha família inteira é do Rio Grande do Sul, então tenho um carinho imenso, enorme pelo Rio Grande, e é um prazer acudir a esse convite para falar com vocês desse estado que para mim também é tão querido, junto com o meu Paraná. Então, Karen, obrigado de novo, honrado com o convite. Bom dia a todos e todas que estão já participando, que estão entrando. E como a Karen disse, eu quero, claro, fazer uma exposição inicial, até para que a gente todos partamos do mesmo ponto em comum, né? O que eu vou falar hoje com vocês sobre um pouco do processo estrutural, um pouco da LINDB e tudo mais. Mas, claro, na medida do possível, sempre que tiverem dúvidas, eu vou projetar para vocês uma apresentação que eu naturalmente não vou conseguir aprofundar ela com todos os meandros e detalhes, porque essa apresentação eu utilizei já para lecionar numa pós-graduação e, claro, com muito mais tempo, né? Uma aula de 2 horas, e eu vou tentar fazer essa apresentação de maneira um pouco mais enxuta, trazendo o essencial que me parece fundamental para a gente compreender, pelo menos, as bases desse tema do processo estrutural, sem prejuízo de que vocês, na medida em que forem tendo alguma dúvida, algum tema que eu realmente não consiga enfrentar pela limitação de tempo, vão jogando as perguntas e eu vou colocando à disposição. No final, a Karen já me ajudou com o jabá, né, com a propaganda, mas eu também vou colocar a propaganda do meu livro ali. Eu publiquei um livro sobre esse tema, aí sim, com muito mais espaço para verticalizar todas essas coisas que eu vou falar para vocês, mas se sintam absolutamente confortáveis
para, na medida do possível, a gente transformar isso menos numa palestra, aquela coisa turrona de uma pessoa fala e o resto escuta, e mais, na medida do possível, um diálogo, uma pergunta e resposta, um tira-dúvida, uma conversa, que é como eu sempre prefiro mesmo, e eu acho que é como vocês também conseguem aproveitar mais, né? Bom dia, Silvano. Silvano também deixou a mensagem dele. Karen, eu vou projetar então aqui a minha apresentação. Deixa eu ver se vocês conseguem ver a minha tela. Pronto. Já aprovei aqui. O que que eu tô chamando de direito administrativo do controle, em primeiro lugar, né? É claro que o nome já leva a gente a ter uma ideia, mas se a gente for resgatar um pouquinho da história do direito administrativo, é muito comum que os doutrinadores falem que o direito administrativo passou por algumas fases de preocupação com alguns temas, né? Então, a gente teve a época do direito administrativo do ato, então o momento em que os doutrinadores, Otto Maier e companhia, principalmente na Alemanha, estavam muito centrados no estudo da figura do ato administrativo. Aí, de repente, vem o DIGI, a escola francesa, e a gente chama de direito administrativo do serviço público, né? A gente teve longos momentos da história em que os doutrinadores estavam muito preocupados em estudar o conceito de serviço público, a importância do serviço público, e daí em diante. Claro, não que esses temas tenham sido esquecidos hoje, né? Mas são enfoques teóricos que, ao longo do tempo, o direito administrativo vai tendo. E eu tenho cá para mim, eu não sei se vocês concordam, que hoje a gente vive o direito administrativo do controle. Eu acho que já há uns 15 ou 20 anos no Brasil, pelo menos, e isso é um fenômeno mundial, mas especialmente no Brasil, o tema do controle da administração pública me parece que é o que está tomando mais a atenção, sem prejuízo da gente continuar estudando outros temas, mas me parece que é o foco de estudo teórico hoje do direito administrativo. A gente fala muito em controle, já há uns 20 anos. E se a gente for perceber, do ponto de vista legislativo, o direito administrativo está tendo, né? Está tendo uma ebulição legislativa, muita reforma legislativa nos últimos anos, muitas delas relacionadas ao tema do controle. A reforma que a gente teve na LINDB foi uma preocupação com o controle. A reforma na lei de improbidade, em 2019, uma preocupação com o controle. A nova lei de licitações e contratos, embora reformule muito, né, não só controle, mas também com uma preocupação com o controle. Me parece que a gente vive hoje o que eu estou chamando de direito administrativo do controle. A gente passou por um contexto, principalmente pós-Constituição de 88, em que os órgãos de controle eles tiveram uma autonomia, uma independência e um ferramental de atuação muito reforçados, o que é extremamente positivo. A gente não jamais pode querer ter a intenção de limitar o controle ou de achar que o controle é ruim ou que controlar a administração pública é algo negativo. Então, a gente tem que realmente aplaudir a nossa Constituição de 88 e normas posteriores por terem ampliado mesmo a autonomia e a capacidade dos órgãos de controle. Acho que isso é fundamental, essa é a premissa básica. Mas, de outro lado, e isso a doutrina há muito tempo tem reconhecido, essa cultura do controle que foi se formando pós-Constituição de 88, principalmente, ela gerou algumas disfunções, né? Como todo o movimento, né? Em que a gente amplia a competência, amplia as ferramentas de uma pessoa, é possível que hajam algumas disfunções, alguns abusos, alguns descontroles. E há um tempo se tem dito isso, né? Agora, claro, com as reformas legislativas, a tendência é balizar um pouco mais isso, mas por alguns anos ficou muito famosa a expressão direito administrativo do medo, né? Que gerou inclusive um livro brilhante, e nessa palestra, nessa conversa, eu vou citar vários livros para vocês, e estou colocando os slides aqui, um deles é do colega Rodrigo Valgas dos Santos, catarinense, também nosso estado vizinho aí de Santa Catarina, e o Rodrigo Valgas fez uma tese que gerou esse livro dele, sensacional, muito comentado, é um best-seller do direito administrativo, que é o livro dele chamado justamente Direito Administrativo do Medo. O professor Rodrigo Valgas, ele muito oportunamente detecta essa, não apenas ele, mas ele nesse livro condensa todo esse sentimento, né? Ele detecta esse contexto da cultura do controle, que eu estou chamando, e algumas disfunções
né, dessa cultura do controle, ou seja, alguns problemas, não que tudo seja problema, mas alguns problemas que têm sido verificados, alguns excessos, alguns descaminhos no exercício da atividade controladora. E aí, o Rodrigo Valgas, ele faz esse diagnóstico, também propõe algumas sugestões, né? Ele faz muitas sugestões na tese dele, recomendo muitíssimo a leitura do livro do professor Rodrigo. E eu, na minha tese, também, claro que não foi esse o meu objetivo, mas eu também constatei, detectei esse problema e percebi, tentei apontar algumas tendências desse direito administrativo do controle, porque há um sentimento geral de que também os órgãos controladores já têm percebido, os bons controladores já perceberam que em alguns casos tem algum desajuste, e os próprios controladores estão numa tendência de reformular algumas de suas ferramentas. E aí eu coloco aqui para vocês, e isso, de novo, não vou ter tempo de verticalizar, não é o nosso foco hoje, mas a gente percebe que o exercício da atividade de controle, nos últimos anos, especialmente de 5, 6 anos para cá, ela tem se desenvolvido de maneira a tentar superar essas disfunções. Então, o que a gente traz? O que o controle tem primado, e a doutrina ajuda muito nesse papel, né? Um controle que seja feito de maneira mais consensual. Então, a noção de consensualidade, que já está há muito tempo no direito administrativo, né? Já está há anos, há décadas aí a gente falando nisso, mas nos últimos tempos a gente tem reforçado. Então, um controle mais consensual, que ao invés de agir de maneira mais autoritária, mais unilateral, ele age de maneira mais dialogada com o gestor, um controle mais que eu chamo de interativo, né? O que eu quero dizer com isso? Instâncias de controle que dialoguem entre si, né? Para que o controle não venha, não aconteça o chamado fórum shopping, né? Ah, eu aciono um controlador de um jeito, aciono outro controlador do outro, aí tem decisão contraditória, um controlador aprova, o outro desaprova, um faz um TAC, mas o outro questiona, ou seja, os controladores que ajam de maneira mais interativa, para que não aconteça aquilo que o professor Carlos Arissanto chama, né? No Brasil, cada procurador é uma república. É isso que não pode acontecer, né? Ou seja, que haja mais interatividade entre os órgãos de controle. Reflexividade, o que eu estou dizendo com reflexividade? Que isso a LINDB traz muito forte, né? Que o controlador reflita sobre os impactos da sua atuação, né? As consequências da atuação controladora, e isso é o que a LINDB trouxe talvez de melhor. Responsividade, um controle que seja mais responsivo, que não haja naquela lógica de comando e controle, mas que tente, junto com o gestor, construir soluções para o problema. E, por fim, um controle mais previsível, né? Aquele controle que diga, olha, em vez de ficar agindo só ex post, que ele haja também ex ante, dizendo para o gestor, olha, eu não acho que você deva ir por esse caminho, por isso, por isso, por aquilo. Se você for, talvez tenha essa consequência, mas a gente pode, aí, trazendo diálogo, né? A gente pode construir juntos um outro caminho. Então, assim, muito rapidamente, não é daria uma palestra só isso, né? Para a gente conversar só sobre isso. Mas há hoje um contexto de direito administrativo do controle. O controle é um dos focos da preocupação da doutrina, da jurisprudência, dos tribunais de contas. A gente passou por um momento de disfunções que a gente ainda está passando, mas me parece que a gente já está construindo tendências, ferramentas para superar esse contexto de descontrole, digamos assim. Karen, pode passar, por favor. E aí, qual é o ponto? Trazendo isso agora já trazendo um pouco mais para o tema da nossa conversa de hoje. Durante muito tempo, quando a gente fala em preocupação com o controle da administração pública, aqueles que têm um pouco mais de contato, já veem mais a realidade, que também já estudam mais isso, vão entender o que eu estou falando. A doutrina, principalmente do direito administrativo, já há muito tempo se preocupa com o estabelecimento de parâmetros para o controle. Olha, não pode controlar tudo, a gente tem que parametrizar o controle, tem que estabelecer premissas para o controle ser exercido. Mas vejam que sempre que a doutrina de direito administrativo pensa em como que a gente vai parametrizar o controle, como é que a gente vai balizar, estabelecer limites e critérios, isso sempre foi pensado de um ponto de vista material. O que eu quero dizer com isso? A reflexão que teve na nossa cabeça sempre foi o que o controlador pode verificar? Dentro do contexto da administração pública, então município, estado, a União, eles agem, a administração pública pratica suas atividades. Dentro desse contexto, o que é que o controlador pode apreciar e o que ele não pode apreciar? E aí vem o clássico, né? O controle do mérito do ato administrativo,
Os órgãos externos de controle não podem apreciar o mérito do ato administrativo, ou seja, as razões de oportunidade e conveniência. Quando a gente fala isso, a gente está numa preocupação material. O que o controlador pode e o que o controlador não pode fazer, né? O que ele pode apreciar e o que ele não pode. Sobre isso, nós já avançamos no direito administrativo muito. Trago mais uma indicação de livro para vocês aqui, inclusive do meu orientador lá da Universidade de São Paulo, o professor Marcos Pérez. Tem um livro brilhante, que é a tese de livre docência dele, chamado Testes de Legalidade. O professor Marcos Pérez, nesse livro, justamente tenta debater quais são os parâmetros materiais para o controle da administração pública. Como é que o Poder Judiciário pode e deve controlar a discricionariedade do gestor público. Então, ele está preocupado com parâmetros materiais. Qual é o meu ponto? Ao lado dessa preocupação, e isso é algo que a gente precisa desenvolver no direito administrativo, a gente também tem que se preocupar com parâmetros procedimentais de controle. Ou seja, qual é o rito processual de controle? Como é que o controlador vai processualmente conduzir aquele caso para chegar a uma definição? Inclusive para aplicar os critérios materiais, né? O professor Marcos traz a noção de testes de legalidade. Veja, inclusive para poder aplicar os testes de legalidade, nós temos que ter um processo de controle. Nós estamos muito acostumados a pensar em CPC, né? Ah, o CPC está lá, o Código de Processo Civil, é ele que traz o processo jurisdicional de controle. Sim, mas o Código de Processo Civil traz, em princípio, um procedimento padrão. Será que esse rito procedimental padrão que o CPC traz, mas que permite alguma flexibilização, ele é suficiente para todos os casos? Ele serve com o rito do procedimento comum que a gente conhece do CPC. Petição inicial, contestação, petição de saneamento do feito, provas, audiência, alegação final, sentença, execução. Será que esse rito padrão, ele serve com a mesma eficiência para controlar todo tipo de caso que surja perante o Poder Judiciário? Essa foi uma das minhas preocupações na tese, ou seja, será que nós não temos que pensar também em parâmetros procedimentais, processuais para controlar a administração pública? Karen, pode passar. E aí a gente já vai começar a conversar sobre os tais processos estruturais. Trouxe para vocês aqui duas fotos, uma do show do Little Richard nos Estados Unidos, lá em 1955. Percebam, a foto tem, obviamente, uma resolução ruim, porque é uma foto antiga, mas olhem a plateia dividida, né? A plateia é dividida pela coloração pessoal, né? Ou seja, os brancos de um lado, os pretos de outro, né? E nisso, os Estados Unidos é muito, quem for ler artigos acadêmicos, isso no Brasil já está virando, né? Nós, por muito tempo, utilizamos a expressão negros, né? Aqui no Brasil, achando que não seria pejorativo. Lá nos Estados Unidos, se você usa a expressão negro, falar negro é muito pejorativo no contexto americano. Então, já há muito tempo, eles falam a palavra realmente, pessoas brancas e pessoas pretas, black people, né? Porque para eles lá o conceito de preto, e para a gente muito tempo falar preto foi, não, pejorativo, preto, mas hoje no Brasil a gente já usa a expressão, né? As pessoas brancas e as pessoas pretas, justamente como, pegando um pouco da doutrina estadunidense, porque lá falar a palavra negro é muito sério. Então, só fazendo esse habeas corpus preventivo aqui em matéria de vocabulário, porque eu vou realmente falar pessoas brancas e pessoas pretas utilizando a literatura estadunidense, que hoje já tem sido absorvida no Brasil, para justificar como lá eles tinham essa segregação racial muito forte, né? Talvez mais forte do que no Brasil. Né? A divisão entre brancos e pretos nos Estados Unidos ela foi muito forte durante muito tempo, segue sendo até hoje, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas vejam essa foto chocante de 1955. Né? É realmente chocante ver num show de música em que as pessoas, em tese, deveriam estar unidas, né? Aproveitando a música, curtindo a música, e tá lá a plateia dividida por cor, segregada por cor. Né? Essa é a foto do show do Little Richard de 1955, né? Uma segregação racial brutal nos Estados Unidos. E eu trouxe para vocês a foto da Linda Brown, em 1953, ali na frente da Sumner School, que era a escola que ficava mais perto da casa dela, da Linda Brown, e ela não pôde se matricular nessa escola justamente porque ela era preta. E disseram para ela, não, mas essa aqui é uma escola para brancos. A escola para pretos é outra, é a escola que fica em tal lugar, que era muito mais longe da casa da Linda Brown. E aí isso gerou uma ação judicial famosíssima nos Estados Unidos, que é a famosíssima, né, Brown versus Board of Education of Topeka. Né? Existia uma associação, a NAACP, nos Estados Unidos,
que era uma associação que reunia causas em favor de pessoas que eles chamavam de colored people, né, pessoas de cor. Aí depois eles trocaram para black people, pessoas pretas, porque chamar pessoas de cor também se tornou algo pejorativo, né, uma afirmação pejorativa. E essa associação, ela começou a ingressar com ações judiciais perante o Poder Judiciário para justamente questionar a segregação racial. A segregação racial que nos Estados Unidos, como eu disse, era brutal. Acontecia nas escolas, acontecia nas penitenciárias, acontecia nos shows de rock, como vocês estão percebendo pela foto do show do Little Richard, ou seja, uma segregação racial que acontecia por tudo. E aí, por favor, Karen, se puder passar. E aí a gente começa a falar nos tais processos estruturais. Nos Estados Unidos, eles surgem nesse contexto de uma intervenção judicial em políticas públicas, na ausência de políticas públicas, e principalmente nesse primeiro momento, em relação à segregação racial. O fato de que havia escolas para brancos e escolas para pretos, havia shows de rock com segregação, havia bairros para brancos e bairros para pretos, ou seja, uma segregação racial realmente muito violenta nos Estados Unidos, e começou-se a se buscar no Poder Judiciário a reforma desse apartamento racial. O primeiro caso, Brown Board of Education of Topeka, chegou na Suprema Corte, e numa decisão histórica, tem filme sobre isso, inclusive, quem tiver curiosidade, tem um filme sobre o caso Brown, né, um filme bem legal, preto e branco, um filme bem antigo, mas um bom filme, que relata um pouco de como foi o caso. E nesse julgado, né, a Suprema Corte dos Estados Unidos, é um caso paradigmático, disse que a segregação racial era inconstitucional porque feria a Constituição americana. E, portanto, disse a Suprema Corte, olha, a gente não vai mais admitir que haja segregação racial no sistema educacional estadunidense. Nos Estados Unidos não pode mais ter escola para branco, escola para preto, tem que ser unificado. Todos têm que ter direito de se matricular nas mesmas escolas. Vejam, é claro que é muito... não é fácil, né? Mas de certa forma, é cômodo ao controlador fazer isso, né? Dizer, olha, é inconstitucional, viola a Constituição americana, não pode mais ter segregação racial. Agora, e aí vem a preocupação, né? Isso é um problema estrutural. É por isso que o nome veio chamar processo estrutural. Isso é um problema estrutural. É algo que estava na sociedade americana há décadas, infelizmente, mas estava na sociedade americana há décadas, né? A sociedade americana há muito tempo convivia com essa segregação. É claro que a Suprema Corte, o Poder Judiciário como um todo, não teria condição de estalar o dedo, né, e num passe de mágica as escolas pararem de ser segregadas. É claro que isso não tem como acontecer. E a própria Suprema Corte se preocupou com isso. No ano seguinte veio o Brown 2, que é um caso que desdobrou do Brown 1, né, um desdobramento do primeiro julgamento. E aí a Suprema Corte disse, não, em razão da complexidade disso, né, da complexidade da implementação dessa decisão, competência para as cortes inferiores. Então, vamos baixar o processo para as cortes inferiores e em cada estado o judiciário vai supervisionar a implementação de Brown, ou seja, vai conduzir, vai planejar a dessegregação racial nas escolas, universidades e demais entidades educacionais. Então, o próprio judiciário percebeu, olha, não adianta eu dar uma decisão dizendo, administração pública, julgo ilegal a segregação racial e condeno você a parar de segregar. A condenação não basta. O mais difícil é implementar essa decisão. Tudo bem, não posso mais ter segregação racial nas escolas, mas tá, e agora? Quantos dias eu tenho? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar o meu estatuto da universidade, meu formulário de admissão de alunos, eu tenho que prever cotas, o que eu faço? A Suprema Corte percebeu isso e em Brown 2 estabeleceu, e vejam o que é interessante da gente reconhecer, que isso não era o procedimento padrão. A Suprema Corte reconheceu que isso era um problema complexo, depois veio essa chamada de estrutural, né, um problema estrutural, e que o processo padrão não dava conta disso. Então, o Poder Judiciário ele teria que se envolver mais com o problema. Ele teria que ficar mais em contato, e aí por isso que a gente fala em supervisão, né? O Judiciário ele se tornou um supervisor. O Poder Judiciário os juízes começaram a supervisionar a correção dos ditos problemas estruturais, porque não bastava uma decisão dizendo condeno, faça.
administração pública dessegregue. Não. O Poder Judiciário se sentiu na necessidade de acompanhar e monitorar a implementação da decisão. Karen, acho que podemos passar. Trouxe para vocês mais uma dica, né, de livro ali, curso de processo estrutural do professor Arenhardt com Osna, e o processo civil muito proficientes. E aqui trago mais duas imagens para vocês, né, de outros dois campos, porque num primeiro momento os processos estruturais eles foram muito nesse lado da dessegregação racial, né, mas logo nos Estados Unidos eles foram ampliados para muito. Então o judiciário ele começou a se sentir muito confortável a controlar essas ditas políticas públicas, né, então a estabelecer um controle jurisdicional de política pública, e aí isso veio para a primeira foto aqui sistema prisional dos Estados Unidos, né, para reconhecer que a forma como os detentos eram gerenciados no sistema prisional violava vários direitos básicos, né, eram quase que campos de concentração, havia trabalho forçado, subnutrição, então assim, as prisões estadunidenses eram com condições precaríssimas. E aí imaginem, havia também nas prisões segregação racial, então as condições eram precárias para os brancos e muito mais precárias ainda para os pretos, ou seja, um sistema prisional que o judiciário dos Estados Unidos também reconheceu como absolutamente inconstitucional, e aí demandou-se, vieram as prison reforms, né? Ou seja, os processos estruturais de reforma prisional que tomaram aí a década de 70 e 80 nos Estados Unidos com muita força, e a foto da Jane Roe, né, que protagonizou também um caso muito famoso nos Estados Unidos, o chamado Roe versus Wade, que foi aquele caso em que a Suprema Corte julgou inconstitucional a lei dos estados que proibia o aborto, né, e, portanto, houve a legalização do aborto, né, a proibição da criminalização do aborto, nesse caso, Roe versus Wade. Ficou famoso esse caso porque, recentemente, a Corte Suprema dos Estados Unidos revisitou o Roe versus Wade para fazer o que a gente chama de overrule, ou seja, eles reformaram a decisão do Roe versus Wade, dizendo agora que os estados estão novamente autorizados a criar leis que restringam o aborto nos Estados Unidos. Então, houve um primeiro processo estrutural legalizando, e agora houve um overrule. Isso, claro, por fatores muito também jurídicos, mas muito também políticos, e isso é uma discussão acesa nos Estados Unidos até hoje. Karen, acho que podemos passar. Aqui é um dos momentos em que eu não consigo ter todo o tempo que eu queria com vocês, porque senão minha palestra vai tomar a manhã inteira, e eu não quero que isso vire um monólogo mais entedioso do que já é ficar me ouvindo. Mas assim, a doutrina, gente, vejam, eu trouxe aqui o Chase e o Fish, que são os dois doutrinadores clássicos dos Estados Unidos, os primeiros a terem detectado que o judiciário estava fazendo alguma coisa diferente. O Abraham Chase e o Owen Fish foram os primeiros, pelo menos reconhecidamente pela doutrina, os primeiros caras que perceberam, opa, o judiciário está fazendo coisa diferente aqui. O judiciário está começando a agir de uma maneira diferente nesses casos. Não é mais aquele processo que a gente está acostumado a ver. Tem alguma coisa diferente no envolvimento do judiciário com esses casos de política pública. Está tendo alguma reforma na atuação do judiciário. Os juízes estão diferentes. Mais ou menos isso. Vejam a data, eu marquei em amarelo aqui só para destacar esse fato. O artigo do Abraham Chase sobre esse tema é de 76 e o do Fish é de 78. Se vocês forem lembrar, só uma questão histórica, vejam, rememorem os slides que eu trouxe para vocês agora, o caso da Linda Brown é da década de 50, é de 54, 55, Brown versus Board. O que eu quero dizer? Demorou mais ou menos uns 20 anos para a doutrina perceber, e isso faz parte, não é uma crítica, né? Mas é que realmente vocês perceberem o estágio de maturação dos processos estruturais, né? Em 20 anos, o judiciário americano, principalmente a Suprema Corte, já estava conduzindo processos estruturais. Mas ninguém tinha rotulado, né? Ninguém tinha botado um carimbo, isso aqui, selo processo estrutural de autentificação. Não. Era o judiciário secretando, quase que como uma glândula, né? Secretando processos diferentes. E é a doutrina 20 anos depois que falou, opa, pera lá. Isso que aconteceu em Brown versus Board, isso que aconteceu em Roe versus Wade, isso que está acontecendo nos casos de reforma prisional, né, que tomaram, como eu disse, décadas lá nos Estados Unidos, o judiciário está diferente aqui. Está tendo coisa diferente, não é mais o processo que a gente está acostumado. Então o Chase e o Fish perceberam isso, e aí veio o rótulo, né? O Owen Fish tem uma produção
fantástica sobre isso nos Estados Unidos, e aí que ele chama de structural injunctions, ou seja, injunções, mandamentos estruturais. É o FIS que começa a rotular isso como um processo estrutural, como mandados estruturais. E, gente, há várias características que de lá para cá, vejam, de 76, a gente está em 2023, né? Já se passaram aí 50 anos de teorização dos processos estruturais lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é muito mais recente esse movimento. Eu diria que, e na minha tese eu enfrento isso também, eu diria que a gente não tem 10 anos aqui de teoria do processo estrutural no Brasil. É um tema. Mas nos Estados Unidos eles já estão há 50 anos falando sobre isso. E há várias características dos processos estruturais que, de novo, não dá tempo da gente trabalhar aqui, mas os artigos do Chase, do FIS, e esse livro que eu trouxe para vocês, do vídeo slide, né, Processo Civil Estrutural, Teoria e Prática, um livro muito bom do Vitorelli, que, para quem quiser aprofundar processo estrutural, pode ser muito bem lido em conjunto com aquele que eu trouxe no slide anterior, o Osna, Arenhardt e Marco Jobim. São dois livros que trazem muita teorização pesada e casos práticos, assim, sensacional para compreender quais as diferenças entre os processos estruturais e o processo civil puro sangue, né? Aquele processo padrão do CPC, aquele rito procedimental padrão que a gente está acostumado. Por que os processos estruturais são diferentes? O que eles têm de diferente, né? E aí vocês vão perceber, e eu só vou citar uma característica aqui, porque senão tomaria muito tempo, mas o principal ponto é uma preocupação muito grande com a fase de implementação da decisão, como aconteceu em Brown, que eu citei agora para vocês. É o reconhecimento de que, nesses casos mais complexos, que a doutrina chama de problema estrutural, não basta o juiz achar que ele está conversando só com a outra parte. Então, pense em um caso de política pública. Não basta o juiz achar que ele está... não, aqui a discussão é eu e o município de Porto Alegre. Vamos discutir, por exemplo, a insuficiência de vagas nas creches municipais. Aqui a minha discussão é com o município de Porto Alegre. É eu, juiz, município de Porto Alegre. Vamos ver. É a doutora Karen que está aqui. Então, eu, juiz, vou falar com a doutora Karen e aqui a gente vai resolver, eu e a Karen. Karen, falta vaga nas creches do município de Porto Alegre para as crianças. Por favor, te condeno o município de Porto Alegre a, em 30 dias, criar 650 vagas de creche e depois de mais 30 dias criar 3.000 vagas e no final do ano tem que ter 200.000 vagas de creche. Como é que a gente vai fazer isso? Karen, isso é contigo, aqui eu já te condenei. O reconhecimento dos problemas estruturais é justamente que a gente não soluciona eles com uma condenação. Esse processo ele não é bipolar, não é autor e réu, não é Ministério Público pedindo vaga em creche, município de Porto Alegre dizendo que não tem orçamento. É muito mais do que isso. O processo estrutural ele é multipolar, ele envolve muitas pessoas que inclusive não estão representadas na ação. Ele não envolve uma condenação simples. Às vezes condenar é fácil, né? Às vezes a gente vê tudo bem, a gente falta vagas nas creches municipais, como aconteceu num caso paradigmático de São Paulo e talvez até Porto Alegre tenha um parecido. Talvez seja fácil detectar que falta vaga de creche, mas o problema é corrigir isso. Né? É fácil a condenação, é difícil a correção. Então, há a necessidade, e os processos estruturais, eles demonstraram muito isso nos Estados Unidos, de um amplo planejamento cooperativo. Talvez essa é uma síntese dos processos estruturais. A necessidade de um planejamento cooperativo da fase de cumprimento de sentença. Condenar, às vezes, é fácil. O difícil é planejar o cumprimento da sentença e ter a cooperação de todos que precisam cooperar para o cumprimento da sentença. De novo, dizer que falta vaga em creche, dizer que falta uma política XYZ, que há uma omissão do Estado ou uma criação deficiente de uma política pública, às vezes isso é tranquilo de fazer. Né? O problema é implementar. O problema é tudo bem, vamos criar a política pública ou vamos corrigir a política pública que está ineficiente. Né? Esse é muitas vezes o problema. Então, é isso que traz para os processos estruturais uma ampla necessidade de se repensar. E é isso que o professor Sérgio Arenhardt diz isso muito desde os primeiros artigos dele. Como isso traz impactos para o processo, né? Necessidade de pensar o papel do juiz, que não pode mais ser um árbitro imparcial, que elimina uma disputa, ou seja, a necessidade de envolvimento do juiz com o problema, isso para o bem e muitas vezes para o mal, porque às vezes o juiz se envolver demais com o problema
traz problemas, e depois eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre isso. A necessidade de a gente repensar o tipo de tutela, ou seja, essa tutela que não é mais só reparatória, né? Vamos reparar e condenar e aplicar multa e sanções e resolver o passado. Não, essa tutela ela tem que ser prospectiva, né? Para o futuro. Vamos corrigir o problema para frente, para evitar que o problema siga se protraindo no tempo, né? E muitas características que eu, infelizmente, não vou ter condição da gente falar hoje. Como vocês percebem, esse slide está recheado, mas que o Vittorelli fala muito no livro dele, o Arnhart e o Osner e o Jobim falam, e eu também tentei na minha tese, depois faço o jabá do meu livro, também tentei um pouquinho trabalhar essas características. Karen, você quer fazer alguma contribuição ou trazer alguma pergunta para a gente intercalar? Tá muda, tá mutada, tá, Karen? Karen tá mutada. Deixa eu ver se eu tenho alguma. Eu vou rolar o chat aqui para ver se tem alguma coisa. Eu tinha visto que tinha. Ó, a Juliana. Vou dialogar com Ah, a Juliana. consegui acionar meu som. É que desaparecem os botões de controle e tem que fazer. Antes da pergunta da Juliana, eu até queria dar um exemplo de uma situação de muito tempo atrás e que a sua fala me fez relembrar. Não Uhum. seria bem a questão de processo estrutural, mas mostra a necessidade do preparo dos juízes para eles darem decisões que vão fazer essa interferência na realidade. Isso me fez lembrar de uma decisão de muito, muito tempo atrás, talvez no início da minha vida profissional, quando tivemos, eu não sei se eu ainda era servidora do Ministério Público ou se eu já estava no município, mas tivemos uma decisão em ação civil pública, em que o município foi condenado e entre as questões de reparação de dano ambiental, o julgador ele condenou a um replantio de vegetação, só que ele foi além. Preocupado com o dano ambiental, ele elencou quais os espécimes que deveriam ser replantados. Só que dentre esses espécimes havia vegetais que, se plantados nas ruas, poderiam, com suas raízes, prejudicar encanamento. Uhum. Havia vegetais que, talvez pela sua altura, poderiam prejudicar a fiação de energia elétrica. E havia alguns vegetais que não eram nativos, embora para muitas pessoas eles pareçam, eles não eram, né? Eram vegetação estranha à vegetação nacional, né, dos nossos biomas. Então, isso me fez lembrar que, para essa atuação do judiciário, além dessa questão desse trabalho conjunto, é preciso uma consciência do julgador, né? E aí eu venho colocar uma pergunta de como isso, como a implementação dessas ideias poderia ocorrer no judiciário, onde eu tenho julgadores que são recrutados por um concurso público, em que isso, que na verdade exigiria alguma capacidade, uma capacitação, talvez, não entra nesse processo seletivo. E nem sempre os julgadores têm essa vocação, eu diria. Tua pergunta é ótima, Karen, e toca num dos pontos nodais do problema dos processos estruturais, né? Eu já falo um pouquinho também sobre isso, mas já te respondo, já tento te responder, não, Não, já se eu tento me dialogar. adiantei, já deixe para o momento Não, correto. não, é excelente, é bem no tema que a gente está falando agora, porque assim, isso que você falou me trouxe algo que lá quando começaram os processos estruturais nos Estados Unidos, eles começaram a chamar de paradoxo da conformidade. Que é isso? Isso aconteceu muito nos processos de reforma prisional. O judiciário, primeiro, ele, bom, reconheceu, os sistemas prisionais estão ilegais, está ilegal, está inconstitucional, é o chamado estado de coisas inconstitucional, né? Que a gente tem aqui no Brasil também uma DPF que discute justamente isso, né? A condição do sistema prisional brasileiro e que caminha para o reconhecimento de um estado de coisas inconstitucional. Lá foi a mesma coisa.
Aí o judiciário falou, não, tudo bem, então a gente reconheceu que temos um estado de coisa inconstitucional, o sistema prisional viola a Constituição americana, vamos estabelecer o que tem que ter. Bom, não pode ter trabalho forçado, tem que ter uma alimentação saudável, tem que ter alimentação balanceada para detentos que forem, por exemplo, tem detentos judeus, não comem carne de porco, tem detentos que têm intolerância à lactose, não pode ter leite na dieta, tem detentos que são celíacos, não pode ter glúten, ou seja, vamos estabelecer um cardápio. Aí o judiciário pensou, não, mas espera lá, então vamos pensar no cardápio agora. E aí chegou a situações limítrofes em que o juiz começou a fixar o que tinha que ter no cardápio da prisão. Ah, não, então agora, segunda-feira vai ter frango com carne, com quiabo. E aí começou o judiciário a estabelecer, via decisão judicial, o cardápio da penitenciária. E aí começou a perceber, pô, mas pera lá, então, esse processo que é para resolver um problema, e aí os processos começaram a durar décadas. Então o processo ficou 30 anos, o juiz envolvido naquela penitenciária, para ver, não, vamos ver agora se realmente eles estão servindo esse cardápio que eu fixei na segunda-feira. E aí virou por que paradoxo da conformidade? Porque os juízes perceberam que quanto mais eles tentavam resolver o problema, mais complexa ficava a atuação jurisdicional e mais tempo demorava para o juiz perceber, não, meu Deus do céu, não consigo nunca sair disso aqui. Eu vou ter que supervisar, eu vou ter que virar eu o gestor da penitenciária, vou ter que parar de ser juiz e virar o diretor da prisão. Por isso, um paradoxo, quanto mais envolvidos os juízes ficavam, mais envolvidos eles tinham que ficar. E é isso criou, tem muitos artigos nos Estados Unidos sobre isso, qual é o grau ótimo de intervenção judicial e qual é o momento em que o juiz tem que saber, não, pera lá, aqui a minha intervenção judicial está passando do ponto, aqui não. Isso é um problema dificílimo de resolver. E sobre a tua pergunta, como é que um juiz que é recrutado nesse sistema, né, ainda mais indo para judiciário estadual, né, a gente sabe da vocação dos juízes estaduais muito para direito civil e criminal, né, porque é o dia a dia, é o que mais vem na carga dos juízes estaduais, é o direito civil e criminal, né? E aí, como é que você vai pegar um juiz que tem uma competência altíssima, uma pessoa inteligentíssima, passou por um concurso público super concorrido, mas que é recrutado mais tendo essa premissa e essa experiência prática, né? A vivência dos juízes, principalmente estaduais, é mais no direito civil e criminal. E aí, de repente, você vai jogá-los para tratar um conflito ambiental histórico no município, com, enfim, o caso da CP do Carvão, né, que daqui a pouco eu vou até trazer à tela, um conflito ambiental, assim, de décadas, com um problema estrutural já estabelecido, só pegar os exemplos também de Brumadinho, né, enfim, dos rompimentos de barragem. E, de repente, vai jogar aquele juiz num caso, assim, que ele, juridicamente, tem pouca experiência de atuação, não tem o tempo necessário para se dedicar para o processo, isso é fato, e não é uma culpa dele, é uma culpa do sistema. Talvez nós temos que fazer uma reforma estrutural também no judiciário. E não tem especialidade técnica para isso, né? Porque não é da formação dele entender quais espécimes de plantas e de árvores e de flores são daquele bioma ou não. Então, assim, como é que isso nos Estados Unidos foi resolvido desde o começo? Resolvido não, mas uma tentativa. É o que eu coloquei aqui no finalzinho. Um apoio de Special Masters, né? Eles chamam de Special Master, é uma figura processual que não é do perito, mas é como se fosse um perito, mas é muito mais do que um perito, o Special Master. Ele não faz só um trabalho pericial. O Special Master, ele é uma pessoa que muitas vezes ela tem formação técnica na área, não é nem um jurista, é um técnico da área, que o juiz nomeia para coordenar algumas mesas e tomar algumas decisões no lugar do juiz. Então não é o juiz que vai decidir quais são as espécies de plantas que vão ser plantadas. O juiz fala, olha, temos que fazer a recuperação ambiental. Nomeia um Special Master, ou até mais de um, às vezes dois, três Special Masters, para fazer a definição. Então, olha, quais são as plantas nativas que podem ser plantadas aqui, sem gerar impacto ambiental, sem gerar risco de danificação na tubulação. Então, ambientalista, você é meu master, você é que vai me dizer, e ele delega a própria tomada de decisão, isso que é interessante. Tipo um administrador na falência. Exatamente. Acho que é uma figura parecida, né? Parecida com o administrador. Ele é mais do que um perito. Ele não faz só um laudo. Ele é muito Ele mais. faz a gestão. Exatamente. Tem as tais das Claim Resolution Facilities também, né? Que são entidades de infraestrutura. Então, aí é mais do que só uma pessoa. Você cria uma fundação ou uma entidade, uma associação, até com membros da sociedade civil, especialistas, membros da sociedade civil, cria esse grupo e esse grupo gerencia a implementação da decisão. E aí o juiz delega para esse grupo a tarefa de desenhar as ferramentas de implementação.
Isso, veja, no Brasil isso parece tudo muito novidade, né? Mas tem um livro do Antônio do Passo Cabral, professor de processo civil do Rio de Janeiro, em que ele fala que isso é possível no Brasil. Que tanto a nomeação de Special Masters quanto o Claim Resolution Facilities, isso não viola o CPC, é plenamente possível no ordenamento brasileiro que juízes façam isso, que deleguem funções jurisdicionais, ou funções semi-jurisdicionais, pelo menos, né? Que deleguem parte da sua função jurisdicional para esses Special Masters e Claim Resolution Facilities, justamente com a Eu, intenção de dizer, olha, eu, juiz, não tenho capacidade de fazer isso. Então, quem vai decidir, eu sei que isso aqui está ilegal, eu já decidi que isso aqui está ilegal, mas quem vai me ajudar a corrigir esse problema é o especialista da área, é uma pessoa que tem mais experiência aqui, é a sociedade que vai opinar junto e a gente vai decidir quais são as espécies, não eu, juiz, sozinho, dizendo é a espécie X. e olha só, talvez entre nesse momento, mas o senhor pode ver se é caso de responder depois, mas a Juliana Mendes da Fonseca, ela lhe parabeniza pela explanação e diz o seguinte: em relação ao procedimento estrutural em si, sabemos que para se desenvolver satisfatoriamente, acaba ocorrendo a flexibilização de algumas normas processuais relevantes, como ocorre com o princípio da congruência, por exemplo. Para o senhor, quais aspectos e disposições do CPC que atualmente amparam os traços diferenciados do processo estrutural no Brasil? Talvez assim, fazendo um paralelo com esses Special Masters, né? O que teríamos, talvez, de ferramentas que amparariam esse processo estrutural no nosso CPC? Aham, não, muito Acho que legal. foi isso que ela perguntou. Juliana, né? Juliana Mendes da Fonseca. Juliana, muito legal a sua pergunta, e esse é um tema que desde o começo, inclusive, eu vou te recomendar um artigo do professor Sérgio Ehrenhardt, que é um clássico, talvez seja o primeiro artigo produzido no Brasil sobre processo estrutural, em que ele fala justamente, acho que o título é Processos Estruturais, Reflexões sobre o Princípio da Demanda, algo assim, em que justamente a intenção do professor Sérgio Ehrenhardt foi de debater como processos estruturais e essa necessidade de o juiz adequar a tutela para o caso concreto e desenhar junto com as partes as ferramentas para a implementação da decisão não violam o princípio da demanda ou o princípio da congruência. Porque, e qual que é a conclusão principal, tanto do Ehrenhardt aí de todos, e eu escrevi um pouquinho também sobre isso no meu livro, tem um capítulo do meu livro que eu dedico só a isso, só a demonstrar como processos estruturais não violam o CPC e, pelo contrário, eles estão previstos, a condução de processos estruturais tem arrimo em dispositivos do CPC, em regras expressas, explícitas do CPC. E qual que é a conclusão principal do Ehrenhardt, e eu sigo o professor Sérgio nisso? Quando o CPC fala em princípio da congruência, na necessidade de adequação da sentença ao pedido, a ideia do CPC é de que a adequação da sentença seja ao pedido do Ministério Público, geralmente, né, que é quem faz esses pedidos estruturais, mas ao pedido imediato, ou seja, o que eu estou querendo? Então, eu estou querendo a recuperação de danos ambientais na área X. Esse é o pedido do Ministério Público. Então, a sentença ela tem que guardar congruência com esse pedido. Agora, se o Ministério Público, ao formular esse pedido, ele formula outras causas de pedido relacionadas a esse pedido ou pedidos desdobrados disso, é isso que o juiz pode ignorar, não ignorar, mas enfim, é isso que ele pode decidir diferente. Então, o pedido do Ministério Público foi, no fim das contas, recuperação de danos ambientais. Mas o MP pediu recuperação de dano ambiental com plantar a árvore da muda A, B e C. O juiz pode conceder o pedido, ele vai ter que debater o pedido, que é recuperação ambiental. Mas ele pode ignorar esses outros requerimentos do Ministério Público, porque esses são requerimentos instrumentais. Esses não são a essência do pedido. E julgar diferente disso não violaria a congruência, porque no fim das contas, o que eu estou decidindo ainda é recuperação ambiental. Agora, se a recuperação ambiental é plantando a muda A, B ou C, ou é plantando a muda D, E ou F, ou é fazendo outra coisa que não plantar muda, aí é algo que eu, juiz, em diálogo com as partes, posso alterar posso definir ao longo do processo. Inclusive, a doutrina tem ido além. E o Vitorelli, que está aqui o livro do Vitorelli, que é justamente esse que está aqui projetado na tela, ele fala muito sobre isso, que é a chamada retenção de jurisdição, que é algo que nos Estados Unidos acontece muito. O que isso significa? O juiz dá a sentença de mérito e essa sentença é transitada em julgado, entre aspas. E aí a gente começa a fase, entre aspas, de implementação. O que é a retenção de jurisdição?
é você ter momentos de cognição dentro da etapa de implementação. Então, o juiz ele vai decidir, ele vai fixar num primeiro momento a obrigação X, recuperação ambiental. Inclusive, é melhor que essa primeira decisão seja genérica, porque quanto mais específica for essa primeira decisão, a recuperação ambiental com a plantação de mudas A, B e C, maior é o risco de que depois, na fase de implementação, ele tenha que rever isso aqui. E no nosso CPC atual, pelo menos, não no nosso CPC, mas na nossa forma tradicional de pensar o processo, o juiz não pode mais fazer isso. Se ele já condenou a plantar a muda A, B e C, ele já não pode mais voltar atrás, porque isso transitou em julgado, fez coisa julgada formal e material e papapá. Mas não, processos estruturais, a lógica tem que ser diferente. O juiz tem que ter a possibilidade de, ao longo da fase de implementação, revisitar aspectos da decisão de mérito e perceber, puxa, isso que eu falei aqui, na hora de implementar não funciona, não tem como, os impactos práticos são diferentes. Então vamos reformular isso, e ao invés disso, você vai fazer aquilo, porque agora a gente viu que aquilo dá, isso não dá mais. Isso é a chamada retenção de jurisdição. O Vitorelli fala muito disso. E, de novo, não viola a congruência, porque o pedido ainda é o mesmo, recuperação ambiental. A gente ainda está falando de recuperação ambiental na área X, na área Y. Como é que essa recuperação vai se dar? Aí a gente vai dialogar na fase de implementação. Então, tua pergunta é muito boa, Juliana, porque, de fato, foi uma das primeiras preocupações da doutrina. Será que o juiz decidir diferente do que o MP pediu não vai gerar uma violação ao princípio da congruência? Isso já tem sido derrubado. Recomendo a leitura do livro do professor Arenhardt, do artigo do professor Arenhardt. Por Passo enquanto, mais adiante alguma, aqui. cara? Pode passar. Essa é a foto da CP do carvão, né? Aliás, não é da CP, né? Essa é a foto de como era o estado da extração de carvão lá em Criciúma, nosso estado vizinho também, Santa Catarina, na década de 40. Vejam, muito primário, né? Muito amador, né? Todo mundo ali a céu aberto, sem nenhum tipo de equipamento, óbvio, danos ambientais, né? Não precisa, a foto já demonstra o altíssimo nível de degradação ambiental, e danos à saúde das pessoas, né? Não, o fato de se minerar carvão assim a céu aberto sem nenhum tipo de controle fez com que Criciúma e toda a região ali tivessem altíssima incidência de doenças pulmonares na população. E isso levou um problema para o judiciário, e gerou aquilo que pelo menos muitos consideram como o primeiro processo estrutural brasileiro, que é a CP do carvão, né? O juiz nesse caso é um processo que inclusive ainda está em tramitação já há décadas. O juiz, num primeiro momento, ele condena as carboníferas a fazer a recuperação ambiental das áreas que elas tinham degradado ao longo de décadas de extração de carvão. Então, houve uma primeira condenação genérica, né? Empresas carboníferas recuperem a área de degradação ambiental, né? Recuperem as áreas que vocês degradaram. E isso foi sendo planejado com audiências públicas, a implementação dessa recuperação ambiental foi planejada com audiências públicas, participação de especialistas, enfim, algo bem complexos, com erros e acertos, e isso é uma característica muito dos processos estruturais, tentativa e erro, né? Essa abordagem experimental que o Sable e o Simon falam muito nos Estados Unidos, né? Os processos estruturais são experimentais. Às vezes a implementação, você tenta, você erra, você descobre como corrigir, aí você tenta de novo, aí você erra parcialmente, aí você tenta e você acerta. Se a gente for pensar na lógica do processo civil padrão, tentou, errou, o juiz já fixa a multa se não ameaçar a prisão, né? Não, ó, você errou, então multa diária, astrente de R$ 1.000 por dia e prisão do gestor. Isso não funciona com processo estrutural. Processo complexo não tem como você falar, não, se você errar na implementação, você vai ser preso. Esse tipo de técnica de coação muitas vezes não funciona. Ela tem que ser deixada como última medida, como última rácio, e não logo de cara sair fixando multa e ameaça para o gestor. Eu fico imaginando, professor, essa questão de uma ação civil pública tão longeva, inclusive na sua implementação, que ela perpassa vários governos. O juiz inicial, ele já se aposentou há muito tempo, se é que ainda está vivo, e nós temos uma sucessão de pessoas envolvidas, tanto na administração pública, no judiciário e mesmo na sociedade de Criciúma. Então, Uhum. isso revela extrema complexidade.
E aí me surgiu uma questão, e por favor, né, eu estou aqui fazendo aquilo que eu mesmo recomendei a todos, não evitando perguntas mesmo que talvez elas sejam impertinentes. Mas eu fiquei pensando se o processo estrutural não poderia evoluir um dia, assim como nós temos o processo de execução no âmbito penal, em que eu tenho o juiz da execução penal e ele cuida de muitas questões internas do presídio, ele cuida do tempo da execução penal, é um processo totalmente diferenciado em que ele faz muito trabalho de gestão, né? E que nós já tivemos casos aqui no Rio Grande do Sul de juízes da execução penal realmente denunciando condições degradantes da situação, e eles faziam uma ponte entre a administração do Estado, quer dizer, entre a Superintendência dos Serviços Penitenciários, que cuida disso, e a questão jurídica do cumprimento da sentença penal, né? Será que um dia nós não vamos evoluir para que essa complexidade receba um tratamento até em termos de competência em matéria jurisdicional diferenciada? É o que eu torço também, Karen. Uma das conclusões do meu livro, acho que o último capítulo do meu livro, eu falo exatamente isso. Que a gente tem necessidade de repensar a própria estrutura do judiciário, né? A gente precisa repensar em como o judiciário está estruturado para lidar com esses problemas que agora a gente está chamando de estruturais, e daqui a pouco, quando eu estiver concluindo a minha fala, eu vou falar para vocês um pouquinho, vou lançar umas insanidades que passaram na minha cabeça quando eu escrevi a tese, mas para ver se vocês concordam comigo. Mas não apenas processos estruturais em sentido estrito, né, esses casos de política pública, mas muitos outros tipos de processo também têm que merecer essa atenção. E uma das sugestões que eu faço é exatamente essa, Karen, de que a gente tem que talvez pensar na criação de uma competência jurisdicional específica para esses casos, ou seja, juízes que sejam destacados para lidar com esses casos mais complexos. Porque, veja, não faz sentido, e, por exemplo, que um juiz que cuide desse tipo de causa mais complexa tenha a obrigação do CNJ de cumprir meta de número de sentenças por mês, Exato. número de despachos por mês, quantos processos estão concluídos no gabinete. Então, assim, a gente tem que repensar também a própria lógica de atuação do CNJ nesses casos, né? Não dá para ficar dando chicote e cobrando do juiz que emita a decisão como se fosse uma salsicharia, né? Processo estrutural, processo mais complexo, não dá para exigir velocidade. Então, esses juízes teriam que ter muito menos processos distribuídos para eles, com alta especialidade nessas matérias e menos obrigação de, resolva esse processo em tantos anos, tenha tantas sentenças por mês, faça tantas audiências por semana. Isso definitivamente não funciona. Então, há que se repensar até a própria gestão do judiciário em relação a isso, né? É fundamental isso que você colocou, Karen. Senão, a gente vai continuar tendo um sistema em que a gente vai exigir de juízes, olha, sejam especializados, tomem cuidado com esses casos mais complexos, mas o juiz não vai ter uma estrutura de trabalho para conseguir fazer isso. E aí também a gente tem que olhar para o aspecto humano, né? Porque aqui na teoria está muito bonito falar, olha, juízes, processo estrutural mais complexo, contem com ajuda, nomeiem special masters. Agora, e na prática, um juiz atolado de trabalho vai conseguir ter essa atenção para um caso mais complexo? Ou vai ser mais um processo na pilha em que ele vai ter que dar conta, porque senão ele vai sofrer uma sanção do CNJ? Então, a estrutura do judiciário como um todo tem que olhar para esse tipo de problema, e felizmente me parece que o judiciário já está começando. De anos para cá ele já tem começado. Vamos ver como isso evolui, né? Certo. Posso Passar por passar próximo. aqui? Pode. Olhem essa decisão recentíssima do Supremo para a gente ver como o processo estrutural não é coisa da teoria, mas o judiciário já tem olhado para isso. O tema 698 de repercussão geral, julgado agora, mês passado. O Supremo falando de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, falando como é que tem que se dar, né? E dizendo que isso não viola a separação dos poderes. Isso já é uma jurisprudência clássica desde 2004 do Supremo, num caso do Celso de Mello. E aí dizendo, a decisão judicial, nesses casos de política pública, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar para a administração pública que represente um plano ou os meios adequados para alcançar o resultado. Vejam a diferença, né?
como o Supremo está atento a esses casos mais complexos, né? Vejam, não é o juiz decidindo quais são os caminhos. Nesses casos de intervenção em política pública, é jogar para a administração pública também o papel de contribuir com o juiz. Olha, a condenação é essa mesmo, a gente não vai reformar, tudo bem, então agora o plano é esse, as medidas são essas, as consequências, e já falamos sobre a LINDB, as consequências são essas, essa é a minha proposta, juiz. E aí começa o diálogo estrutural. Vejam, decisão do Supremo do mês passado, né, gente? Reconhecendo os problemas. Isso dialoga muito com o seu exemplo, muito realístico, digamos assim, da questão das vagas em escolas infantis e creches, né? Exato, Me exato. parece bem o caso, e é algo que eu não sei se foi casualidade o seu exemplo, ou o senhor está a par das coisas que acontecem aqui, mas é um caso que preocupou muito Porto Alegre, envolveu muitos colegas da Procuradoria trabalhando na questão das vagas em creches. Foi um caso bem difícil. É um caso difícil que aconteceu não só em Porto Alegre, eu citei como exemplo porque é de muitos lugares. Aconteceu em Sim. Curitiba, aconteceu em São Paulo, teve um precedente muito que é citado como referência. Então, assim, não é só vocês que sofrem com esse caso, não, Karen. Acho que Passo podemos aqui. passar para não, para Tá. não ao mesmo tempo, e eu já vou me encaminhando para o final, que é justamente fazer essa conexão com a LINDB, né? Porque esse é o meu ponto. Estamos falando de processo estrutural, tudo bem, muito bonito, mas e como é que a nossa legislação fala disso? Bom, o CPC, eu tentei responder um pouquinho a Juliana de maneira muito lacunar, né, Juliana, muito incompleta, mas fazendo as referências, eu acho que o livro do professor Reinhardt, o artigo dele, e um pouco no meu livro, eu tento te ajudar nessa tua resposta, para mostrar como o CPC acomoda, sem nenhum tipo de ilegalidade, a condução de processos estruturais. Mas vejam a LINDB, e esse é meu ponto, né? A LINDB também autoriza processo estrutural, também contém um arrimo para os processos estruturais no Brasil. No artigo 21, quando a LINDB fala daquelas decisões controladoras, judiciais ou administrativas, que invalidam atos, contratos, etc., né, que geralmente são as decisões em processos estruturais, né, reputo ilegal, isso aqui corrige. Então, é bem o contexto do artigo 21. Olhem o que diz o parágrafo único do 21. A decisão a que se refere o caput, ou seja, a decisão que decretar a invalidade de um ato, de um contrato, de uma situação administrativa, ela tem que indicar as condições para que a regularização dessa situação tida por ilegal ocorra de maneira proporcional e equânime, sem prejuízo aos interesses gerais. Gente, isso é processo estrutural. O parágrafo único do artigo 21 da LINDB está dizendo, juízes, nos casos em que vocês anularem um ato, um contrato, um processo, vocês têm que indicar as condições para regularizar isso. E as condições para regularizar isso não é dizendo isso aqui está ilegal, regularize. A regularização tem que ser de maneira, diz a LINDB, proporcional, equânime e sem prejuízo aos interesses gerais. E aí segue, né, o artigo, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas anormais ou excessivas. É a LINDB dizendo para o controlador, para o juiz, nesse nosso, a gente está falando mais de intervenção judicial, né? É a LINDB dizendo para o juiz, quer invalidar um contrato, um processo, uma norma, uma situação, declarar que essa situação é ilegal e anula, tudo bem, mas reflita sobre as consequências dela, e aí é o 21 que fala isso, né? Deverá indicar de forma expressa as consequências jurídicas e administrativas, isso é um tema muito tratado, né? O chamado consequencialismo. Então, juiz, reflita sobre as consequências da sua decisão e reflita que a regularização dessa situação tem que ser de maneira proporcional, equânime, sem prejuízos e ônus excessivos. Isso é processo estrutural. Processo estrutural é precisamente isso. É exatamente uma reflexão do juiz ao reputar uma situação como ilegal, em refletir sobre as consequências dessa constatação e como corrigir essa ilegalidade. Isso é processo estrutural. Até a respeito disso, e também é um tema que permeia todo o país, eu vejo que nós temos um processo muito importante em andamento no estado do Rio Grande do Sul, portanto, não é algo do município de Porto Alegre, sobre o qual não poderia falar, né? Mas é a questão da privatização da nossa companhia de saneamento, a Corsan. Uhum. E é um processo que está no Tribunal de Contas de uma forma bastante conturbada,
Uhum. porque o Tribunal de Contas está com uma divergência com relação ao valuation, quer dizer, qual o valor dessa privatização, o valor que deveria ser pago na privatização pela adquirente, e houve a suspensão da assinatura do contrato. Então, houve uma liminar, mas essa liminar caiu, né? E o contrato foi assinado sem que houvesse o exame pelo plenário do Tribunal de Contas da decisão da privatização, né? Então, nesse momento que se está agora, existe, pelo menos há comentários de que há julgadores do Tribunal de Contas que iriam no sentido da anulação da assinatura desse contrato. Uhum. Porém, me parece que, diante do que nós temos na Lindbe, há uma enormidade de situações que deveriam ser consideradas nesse caso, né? Então, o próprio prejuízo da adquirente, toda uma série de questões que devem ser tomadas em consideração, porque é um processo complexo, é um processo que define, enfim, uma questão primordial para todo Uhum. cidadão, que é o abastecimento de água, né? E, Karen, esse teu exemplo toca em outro ponto dos processos estruturais, que é a articulação entre os órgãos de controle com competência sobre a mesma matéria. Isso nos Exatamente. Estados Unidos foi muito forte. Os órgãos controladores, eles, quando eles tinham competências concorrentes sobre por exemplo, uma agência reguladora com competência sobre uma esfera, quando um juiz ele ia discutir uma questão regulatória, ele chamava a agência reguladora para o processo. Inclusive tem um artigo aqui do professor André Cirino, aqui no Brasil, que fala do amicus curiae regulatório, que é uma proposta muito parecida com isso. É É verdade. trazer a agência reguladora para o processo, porque assim, como a gente tem órgãos administrativos, judiciais, Tribunal de Contas com competência sobre a mesma esfera, o risco desses caras não dialogarem, me desculpem falar, né, jargão popular esses caras, mas enfim, para trazer um pouco mais de proximidade com vocês, para não ficar assim também. O problema é a gente ter o judiciário dizendo uma coisa, o Tribunal de Contas dizendo outra, e daí vai para a agência reguladora, ela diz outra. E a gente tem um mesmo tema, um mesmo objeto, privatização da Corsã, aprovada num órgão, com uma liminar no outro, suspendendo, de repente é o órgão que tinha aprovado anula, e aí o terceiro fala que falta uma condição, impõe um condicionamento. Isso traz muita insegurança para o processo, né? Que já é um processo complexo, imagina um processo de privatização, já é um processo complexo. Também já tive a oportunidade de escrever sobre isso, tenho, inclusive, fazer mais um jabá, Karen. Vai sair uma segunda edição do meu livro sobre teoria jurídica da privatização. Acho que vai sair esse ano, vamos ver. Se der tempo, eu escrevo sobre a Corsã. Vamos ver se até lá já vai ter solucionado ou não a novela. Se vai para o sim ou para o não, aí eu já coloco também um exemplo no meu livro. Mas é um caso complexo, né? Um processo de privatização não é algo simples. Além da decisão política, tem elementos jurídicos e econômicos muito sólidos, né? Talvez a decisão política seja, às vezes, a mais fácil de tomar, porque é o gestor dizendo, eu quero privatizar. O mais difícil é justificar juridicamente e técnica economicamente a privatização. Uhum. E geralmente é aí que para nos órgãos de controle, né? Como vocês estão passando aí no Rio Grande do Sul. É justamente na hora de qualificar tecnicamente o processo de privatização, porque privatizar não é só um processo político. A decisão política é a primeira etapa do processo. É a justificativa técnica, econômico-financeira e o arrimo jurídico para privatizar. E se os órgãos de controle agirem como é hoje no Brasil, o Tribunal de Contas de um jeito, o Judiciário de outro, essas esferas independentes e completamente autônomas, esse é o risco. É você ter o que a gente chama de forum shopping, né? A gente escolhe o controlador que a gente quer para travar o processo. Um deles a gente acha que vai conseguir. Então, vamos lá no judiciário, vamos no Tribunal de Contas, vamos na agência Isso reguladora, acaba servindo para alimentar polarizações políticas, né? sem dúvida. Também. Sem dúvida. Doutor, eu tenho mais uma pergunta aqui que talvez possa ser um pouco mais explicitada, talvez, pelo Eric Klein Bernardon, que fez a pergunta. Ele fala assim: o compromisso significativo que foi construído pela Corte Constitucional da África do Sul, caso Brute Boom e seguintes, Uhum. é um conceito aplicável ao processo estrutural no Brasil? Não sei se podemos Sim. responder, se vamos adiante ou. Eu respondo rapidinho. Excelente a pergunta. Esse caso é outro caso paradigmático, né? Eu estou citando casos mais dos Estados Unidos, onde começou, mas como bem disse o Eric, tem muitos casos estruturais no mundo inteiro que ficaram muito famosos, né? Na Índia tem casos estruturais, na Colômbia não preciso nem dizer, né? A Colômbia aqui na América do Sul
é exemplo. A Corte Constitucional colombiana tem vários casos estruturais paradigmáticos. O próprio conceito de estado de coisas inconstitucional foi criado pela Corte Constitucional colombiana, né? Então, não é só Estados Unidos que fala sobre processo estrutural, e o Eric traz muito bem isso, né? Esse caso Grootboom é um caso clássico da África do Sul, talvez seja o mais paradigmático o processo estrutural lá, e a Suprema Corte Sul-Africana resolveu esse caso, tentou resolver, construindo essa noção de compromisso significativo, né? Que é basicamente isso que a gente está falando. O compromisso significativo ele foi uma maneira que o judiciário encontrou de juntar todos os responsáveis, essa multipolaridade de partes responsáveis por solucionar o problema detectado, essas partes celebrarem um compromisso e planejarem a implementação da correção do problema. Eu acho, Eric, isso perfeitamente possível e viável no Brasil. Aliás, o CPC traz os negócios jurídicos processuais, né? A possibilidade de celebração de negócio jurídico processual, e você consegue, no negócio jurídico processual, estabelecer justamente prazos e cronogramas para a implementação da decisão. Então, o CPC, ele alberga plenamente a construção de compromissos significativos, como aconteceu no caso Grootboom. A gente pode, sim, tranquilamente no Brasil, depois de uma sentença, sei lá, de mérito que formalize a condenação, que formalize a necessidade de correção de um problema, firmar aqui no Brasil, sim, com base na possibilidade de negócio jurídico processual, um compromisso significativo. Né? Faz um compromisso significativo no processo, ou até mesmo um TAC, e aí tem os TACs estruturais, né? Já chego lá, vai ser a conclusão da minha fala, mas pode ser até extrajudicial isso. Ou seja, o Ministério Público aproveita o processo judicial, e é a estratégia do MP, né? Eu sou advogado, eu estou do outro lado da mesa, mas se fosse promotor, procurador, certamente, você usa uma condenação judicial como pressão para celebrar o TAC do outro lado e tentar que esse TAC seja um TAC estrutural, né? Um compromisso com as características desse compromisso significativo que você muito bem trouxe, Eric. Então, assim, sem dúvida, eu estou de acordo com a tua sugestão e acho que o nosso ordenamento alberga muito bem isso. Karen, vamos para Passamos? frente? Só para a gente fechar essa análise da Lindb, trazer mais uma sugestão do Antônio do Passo Cabral, já citei ele para vocês, professor salvo engano, da UERJ, de processo civil, e ele tem um artigo, aliás, um livro inteiro, só sobre o artigo 23 da Lindb, porque é muito parecido a lógica do 23 da Lindb, né? O artigo 23, ele fala sobre a necessidade dos juízes e controladores preverem um regime de transição, né? Quando houver a criação no processo de um novo dever, de um novo condicionamento, quando o juiz no processo cria um novo dever, estabelece um novo condicionamento, ele prevê um regime de transição. Justamente para quê? Para que haja uma implementação de maneira, de novo, proporcional, equânime, eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. É o que diz a Lindb. Vejam, gente, processos estruturais não são senão isso. Estados de transição, regimes de transição. O que o processo estrutural faz é estabelecer um regime de transição entre uma situação tida por ilegal, por inconstitucional, e a nova situação jurídica ou fático-jurídica que o juiz pretende, o controlador pretende que seja implementado. Então, quando o artigo 23 da Lindb fala em regime de transição, ele também está albergando no Brasil, de maneira muito clara na minha visão, processos estruturais. E aí, Karen, pode passar? Eu acho que aí a gente vai... Pode passar mais um. Esse vai tomar muito tempo, porque eu só estou explicando basicamente a regulamentação da Lindb. E aí que a gente chega. Qual é o meu ponto? E agora já ficou fácil mostrar, né? Isso que a gente chama de processo estrutural, isso que a teoria do processo civil, que os doutrinadores, os processualistas pensaram e já têm pensado de maneira tão boa e tão produtiva, né, no campo do processo civil, a gente tem que trazer agora para a nossa realidade. A gente tem que aplicar esse conceito no direito administrativo. E aí o meu ponto é, esse tal processo estrutural, a gente pode aplicar essas ferramentas e aplicar isso enquanto método, por isso que eu digo que o processo estrutural, na verdade, ele não é só um processo, ele é um método de controle. A gente tem que aplicar esse método estrutural para o controle de todo e qualquer caso complexo. Processo estrutural, e aí vem, e quem tiver mais curiosidade, aqui agora eu estou finalmente fazendo o meu jabá, né? É isso que eu verticalizo no meu livro, essa é a essência da minha tese. A essência da tese que eu construí foi essa. Processo estrutural não é só para controle judicial, justamente porque a gente tem que articular os controladores. Então, Tribunal de Contas tem que aplicar processo estrutural. O Ministério Público extrajudicialmente, se quiser chamar o gestor para fazer um TAC ou qualquer coisa do tipo, tem que ter um raciocínio estrutural.
E o Edilson Vitorelli, que era do MP, né, hoje ele é desembargador do TRF, de Minas Gerais, mas ele era do Ministério Público Federal. O Vitorelli fala muito isso, né? Que o Ministério Público tem que ter extrajudicialmente uma estratégia estrutural. E aí ele menciona o exemplo do TAC estrutural, né? Os TACs não podem ser também só aqueles instrumentos de gestor, reconheça que você agiu ilegal e em 30 dias corrija o problema. Pô, é impossível, não tem como. Quem que vai assinar um TAC desse? Tem que ser muito maluco. Então, assim, a lógica do TAC também tem que ser uma lógica estrutural, como a do processo. Tribunais de contas têm que agir estruturalmente. Agências reguladoras têm que agir estruturalmente quando se deparam com problemas complexos. E isso nos Estados Unidos foi muito também, não tenho como gastar esse tempo com vocês, mas nos Estados Unidos isso foi muito sério, né? Casos clássicos como o Chevron, que é uma jurisprudência dos Estados Unidos classicíssima, talvez seja a origem do direito administrativo nos Estados Unidos foi o julgamento do caso Chevron pela Suprema Corte. O que eles estavam discutindo no caso Chevron? A autonomia das agências reguladoras. Numa lógica muito de exigir que agências reguladoras ajam estruturalmente, pensem sobre consequência, reflitam sobre os impactos da atuação da agência, enfim. As agências reguladoras também podem e devem conduzir processos estruturais. E digo mais, a ampliação do método estrutural não é só subjetiva. Poder Judiciário, Tribunal de Contas, agência reguladora, no campo arbitral, né, os processos de arbitragem que têm cada vez mais sido instaurados para controlar atos da administração pública ou relações da administração pública, os árbitros têm que saber aplicar processo estrutural. Não adianta ser um árbitro e ter um raciocínio igual ao do juiz. A arbitragem teria muita pouca utilidade se fosse só, é mais rápido e você tem um árbitro especialista. Sim, mas se esse árbitro especialista for julgar o conflito, for julgar a arbitragem com o método padrão da Câmara Arbitral X e esse método processual for igual ao do CPC, qual é a grande vantagem da arbitragem? Só ser mais rápida. Agora, é mais rápida e mais cara, mas o método processual vai ser o mesmo. Vai ser um árbitro condenando a fazer uma situação X no prazo Y. Isso não resolve o problema. Você só teve uma condenação mais rápida, mas você não resolveu o problema no fim do dia. Então, os árbitros também têm que conhecer processo estrutural. Também têm que conhecer as ferramentas e os métodos estruturais que a gente está obrigando que os juízes conheçam. E mais do que isso, e talvez aqui seja uma ampliação de escopo, método estrutural, gente, processo estrutural, não é só para, entre aspas, problema estrutural. Não é só para controle judicial de política pública. A gente começa a pensar em processo estrutural por isso, né? Os casos da Brown versus Board of Education, os casos da reforma prisional, a ACP do Carvão, os casos das creches, esses são os casos emblemáticos. O Grotbrun, que o Eric muito bem trouxe, esses são os casos emblemáticos de processo estrutural. São todos envolvendo controle judicial de política pública. Mas será que só esses casos são dignos de receberem um trabalho estrutural, um método estrutural? Será que, como a Karen trouxe aqui o exemplos, a privatização de uma estatal de grande porte, será que isso não é um problema complexo o suficiente para merecer uma técnica processual diferente de tutela? Será que só casos envolvendo controle judicial de política pública é que merecem um método estrutural? Me parece que não. Me parece que o método estrutural, essas técnicas que a gente está chamando de técnicas estruturais, elas servem para muitos outros casos que eu chamo na minha tese de complexos. Claro que a gente vai ter desafios, né, Karen? E aí acho que já pode até passar para o próximo slide para a gente encerrar, senão eu falo demais. Claro que a gente vai ter desafios. Que desafios? Quais processos têm que ser conduzidos com método estrutural? Quais as técnicas que o juiz vai aplicar? E aí aquilo que a Karen trouxe, né? Como é que a gente dimensiona? Porque um processo estrutural é complexo também. Né? Ele traz para o processo complexidade, ele traz para o juiz e para o controlador, né, para o Tribunal de Contas, enfim, a necessidade de ter um envolvimento maior com a causa. E aí como é que a gente vai balancear a utilidade e efetividade de um método estrutural para esse caso com o aumento da complexidade processual? Que de um lado, que legal, olha, um processo estrutural, aqui a gente está trabalhando com um processo mais complexo e tal, tudo bem, mas ele é um processo que demanda muito mais do controlador. Será que o controlador vai ter perna para conduzir esse processo? Como é que o controlador vai selecionar as técnicas estruturais que ele vai aplicar em cada caso? Como é que a gente vai estabelecer balizas para o controlador atuar? Então, aquilo que a Karen falou, o controlador pode fazer isso, mas não pode fazer aquilo.
chegar ao ponto de dizer quais mudas de árvore tem que plantar é demais. Mas então o que é demais? O que é de menos? Estabelecer o cardápio da penitenciária é muito, mas e o que é pouco? Percebem que a gente ainda tem muitos desafios em matéria de processo estrutural, porque dizer que é uma solução, me parece que tá tranquilo. Acho que a minha tese serve, espero que sirva para isso. Mas a minha tese não resolve ainda os problemas. E a gente ainda, na teoria do processo civil, a gente ainda não resolveu os problemas. Então, e aí vem a minha última pergunta, né? Como é que a gente evita o hero controller? Né? O Margus Langler, nos Estados Unidos, ele cria o conceito de hero judge, o juiz-herói, que me parece que a gente aqui no Brasil também pode falar muito nisso, né? O juiz-herói, ou seja, o controlador que sente que ele pode pôr uma capa de super-homem e que ele acha que ele vai resolver todos os problemas do mundo pela via do processo, né? Que a decisão judicial resolve todos os problemas do mundo. E o Margus Schlangler fala isso, né? Olha, os processos estruturais têm uma vantagem, ok, tem uma virtude, mas os juízes nos Estados Unidos viraram super-heróis, né? O hero judge. Como é que a gente resolve esse problema? Vou fazer uma última recomendação, Karen, pode passar. Tem uma série muito legal na HBO que se chama Show Me a Hero, que é justamente isso. É um caso, não vou dar spoiler, então não vou nem falar que caso que é, não vou falar nada, mas envolve exatamente isso que a gente está discutindo, essa sensação de hero judge. É o juiz da muda da árvore da Karen. É um juiz que ele foi tão além nos Estados Unidos, ele se sentiu tão confortável num caso estrutural, que ele mandou o município aumentar o orçamento para poder fazer coisas. Enfim, ele falou: olha, eu te condeno a isso, você já me disse que você não tem orçamento, então eu vou te condenar também a aumentar o orçamento. Você está me dizendo que você não tem fonte de orçamento, né? Então eu estou te condenando a aumentar imposto. O juiz condenou o município a aumentar a alíquota de imposto. Assim, vejam o nível que pode chegar a sensação de heroísmo do juiz para ele condenar um ente público a aumentar a alíquota de imposto para poder financiar a reforma estrutural que ele está ordenando. Então, assim, podem haver limites. Acho que às vezes os juízes podem, por isso que, né, a série Show Me a Hero, eu ainda não sei, eu vi já essa série umas 2 vezes que eu gostei muito, e eu ainda não entendi se o hero é o juiz ou é o ou é o prefeito da cidade. Acho que vocês vão gostar, quem gosta de processo estrutural e tudo, essa série eu recomendo muito. E aí, no fim do dia, é isso, gente. Será que a gente precisa de processo estrutural hoje? Será que não vai trazer mais problema que solução? O exemplo do George Floyd nos Estados Unidos talvez mostre para a gente que nós ainda temos problemas estruturais na sociedade, a gente ainda tem causas complexas que a gente precisa solucionar. Depender da administração pública só talvez não seja a resposta, porque às vezes a administração pública se omite mesmo, porque não vê o problema, porque vê o problema e ignora, porque por N razões. E às vezes a administração pública precisa de um cutucão institucional do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas, de um órgão de controle. A questão é, qual será que é o limite desse cutucão institucional que vai gerar um processo estrutural? Essa, essa é uma das perguntas de $1 milhão. Karen, de novo, obrigado. Acho que pode encerrar a apresentação. Deixei aí para vocês meu contato. Quem quiser adquirir meu livro, infelizmente em 1 hora, gente. Falei que ia falar 40 minutos. Demorou muito mais do que isso, porque o professor, quando começa a Só falar, que desanda. só que essa palestra é muito vida real, é dia a dia da advocacia pública na veia. Eu pelo menos considero, eu que já tenho um certo tempinho, né, na administração pública, eu vi essa evolução toda dos casos, essa transformação, os medos do administrador público, e agora essas tentativas de talvez, pelo menos em algumas situações, haver essa interface entre os órgãos de controle, às vezes acontece, outras vezes ainda estamos tateando, né, nesse caminho para talvez entrar numa concertação desses processos muito complexos de controle das políticas públicas. Mas, Sem dúvida. professor Fernando, foi excelente. Eu acho que foi na medida o tamanho da palestra para dar uma síntese, porque na verdade esse tema tem um mundo por detrás e eu acho que tem um grande futuro, tendo em vista a complexidade que a administração pública hoje enfrenta, né? Os temas eles já não são mais daquelas 100 árvores que eram para ser replantadas, hoje em dia é muito mais complexo, e realmente
os órgãos de controle cresceram muito, né? Se comparado com 30, 40 anos atrás, ou até mesmo com aquele início da ação civil pública do carvão. Né? Eles cresceram muito e não temos apenas decisões judiciais em casos complexos. Então, eu acredito que também os residentes que assistem hoje, eles pretendem várias carreiras jurídicas, talvez advocacia pública, talvez judiciário, talvez Ministério Público, e eu acho que isso provocou uma excelente reflexão sobre a atuação, né? Sobre a responsabilidade no atuar. É isso isso é uma das essências dos processos estruturais. Se a gente for pegar a literatura, e não vou ficar, óbvio, de novo, não vou me desandar a falar, porque senão não paro. Mas uma das grandes fontes, Karen, e aí para aqueles que forem querer se verticalizar disso, tem muita literatura, e aí mais nos Estados Unidos mesmo, aqui no Brasil ainda pouco, mas tem muita literatura nos Estados Unidos sobre o papel do juiz. Qual é o limite do papel do juiz em casos estruturais? Isso é algo que aqui no Brasil a gente está começando a engatinhar ainda. A gente está na primeira parte de dizer o que é processo estrutural, mas lá nos Estados Unidos ele já tem muita coisa. Judith Resnick, tem muita gente falando sobre o juiz catalisador, o juiz negociador, o juiz articulador. Eles criam várias expressões, é muito legal. Então eu acho que a gente podia se inspirar muito nessa literatura vasta dos Estados Unidos para construir um pouquinho aqui, né? Não para ficar copiando o que eles escrevem lá, porque a realidade é diferente, mas pensar qual é o papel do controlador nesses casos estruturais. Acho que esse é um desafio, né? De novo, Karen, muito obrigado pelo convite. Obrigada, doutor Fernando. Se o senhor olhar o chat, tem vários cumprimentos, o pessoal dizendo que muito bom mesmo, prático, obrigado pela aula, excelente, ótima palestra. Os parabéns aqui estão infinitos e os meus cumprimentos também. Obrigada por ter vindo ao CEDIM, por ter contribuído desse modo que, olha, transformou um tema muito complexo de uma forma muito simples. Acredito que todos tenham conseguido aproveitar nos mais diversos níveis de compreensão. Agradeço Muito novamente. obrigado a todos que estiveram presentes. Os certificados, em cerca de 10 dias úteis, serão encaminhados para todos. O professor Fernando Menegá poderá ser visto novamente no YouTube. Estaremos avisando nas redes sociais da PGM o momento em que a palestra estiver disponível no YouTube para aqueles que quiserem rever ou aqueles que não puderam assistir, que possam, então, se sentir contemplados. Certo? Obrigada, doutor Fernando, e lhe aguardamos mais vezes, e muito obrigado mesmo. Eu quem agradeço imensamente o convite, Karen, demais, muito obrigado pelas felicitações, foi um prazer estar aqui e vai ser sempre um prazer retornar. Um bom dia a todos e até o próximo evento do CEDIM. Obrigada.